Diferenciado. Pode sentar, queridos. Amém, amém. E vamos orar aqui. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua amizade, muito obrigado, Senhor, pela tua proteção, porque o Senhor nos conduz em vitória nesse momento. Quero colocar, Senhor, a vida do Lucas diante de Ti, Pai, que ele continue sendo boca de Deus aqui nessa terra, nessa cidade. Eu tenho certeza que muitos jovens chegarão ao pleno conhecimento da verdade através daquilo que o Senhor tem falado ao coração dele para essa geração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graça e paz, beleza, pessoal? Tudo bem? Noite da amizade hoje. Quem trouxe um amigo aqui hoje? Amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida do seu amigo. Eu tenho certeza que vocês estão muito felizes, assim como a gente também está. E hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre amizade, né? E eu agradeço primeiro a Deus por essa oportunidade e também aos nossos líderes, né? Também por estar permitindo essa palavra aqui nessa noite também. E hoje eu queria estar falando um pouco sobre amizade. Tá dando para ouvir bem aí? Queria falar um pouco sobre amizade, só que a amizade com o Espírito Santo, né? Mas antes disso eu queria falar sobre melhor amigo, sobre o amigo, porque eu acredito assim, que logo quando nós falamos sobre amizade, sobre amigo, eu acredito que a primeira coisa que vem na sua cabeça é alguém que é próximo a você, alguém que às vezes está até aqui com você do seu lado. Essa pessoa está aqui com você? Se está, amém. Se não está, logo, logo você vai ver essa pessoa. Eu queria dizer para você o seguinte, que amigo é aquele que está ao seu lado, que é aquele que fala a verdade para você, que quando você está errado, ele te corrige, e quando você está mal, ele te abraça. E logo quando fala de amizade também, eu lembro muito de um amigo meu, que ele não mora em Sinop, ele mora em Cáceres hoje, mas eu conheci ele em Cuiabá. E eu falo para você que ele é o meu melhor amigo, físico, carnal, da terra. Por quê? Porque nos momentos de dores, ele estava lá para me ajudar. Nos momentos de alegria, ele também estava lá para me ajudar. Eu lembro de um dia que eu tive uma crise muito forte de enxaqueca, durante a madrugada, era por volta das 4 da manhã. E eu falei, cara, eu não estou em condições de dirigir, eu morava sozinho na época em Cuiabá. E eu falei, vou ligar para esse meu amigo. Eu liguei, ele me atendeu na hora, a voz de sono. Ele falou assim, eu falei para ele, cara, minha cabeça está doendo muito. Você pode me levar no hospital? Ele, estou indo para aí agora. Com 10 minutos ele chegou na minha casa, me levou para o hospital. E quando ficou tudo pronto, eu precisei tomar medicação na veia. Eu falei para ele, eu preciso acertar. Ele, não precisa, eu já paguei tudo para você. Aí ali eu entendi que ele era o meu verdadeiro e meu melhor amigo. E eu falo para você que essa amizade eu carrego comigo até hoje. De 2007 até aqui, já são 16 anos de amizade. E eu falo para você, esse é o meu melhor amigo aqui. Mas eu queria falar um pouco para você hoje sobre o melhor amigo que todos nós devemos ter, que é o Espírito Santo. Mas antes de tudo, eu queria falar para você que existem algumas características sobre a amizade, sobre a definição de melhor amigo. E qual que é essas características, Lucas? Quais são essas características? A primeira delas é presença constante. A gente sabe que quando se fala de amizade, quando se fala de melhor amigo, a gente sabe que aquele melhor amigo, aquela pessoa, ela está sempre ao seu lado, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, indiferente do momento, ela está com você. Ah, Lucas, mas meu amigo está longe de mim, mas eu tenho certeza que se você ligar para ele, ele vai te atender e vai te auxiliar e vai te falar o que tem que ser dito. Outra característica de um melhor amigo é a lealdade. O que significa lealdade? Ele confia segredos em você e você confia segredos a essa pessoa também. E com esses segredos guardados, você tem certeza, e ele também, de que teu segredo está seguro, está em boas mãos, né? Outra característica também que define como melhor amigo, sinceridade. A todo momento ele é sincero com você. Então você pode ficar despreocupado que ele não vai mentir para você. Outra característica, corrige quando necessário. Eu tenho certeza que muitas pessoas à nossa volta, quando nós cometemos algo de errado, quando cometemos algo que desagrada a Deus, aquelas pessoas que falam para você, incentivando você a continuar cometendo seus erros, eu tenho certeza que essa pessoa não é sua amiga ou seu amigo. Então, se você tem alguém do seu lado que é dessa forma, um conselho de amigo para você, se afasta dessa pessoa, porque essa pessoa não é de Deus. Mas se aquele teu amigo está com você e você comete algo errado, ele fala, cara, não é assim que se faz da forma correta, Deus não se agrada com isso,
esse sim você pode chamar de amigo, porque amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, é aquele que te corrige quando é necessário. Outra coisa também que caracteriza o melhor amigo, ele pede perdão e sabe liberar perdão. O amigo de verdade, ele vai te pedir perdão quando você errar. Esse meu amigo que eu falei para vocês, eu já errei muito feio com ele, mas eu me arrependi do meu erro e pedi perdão para ele. E o que ele fez foi, eu te perdoo. Ele me liberou o perdão. Então, isso faz com que essa amizade cresça cada vez mais e mais e mais, e nós caracterizamos ela como uma amizade eterna, que suporta todos os ventos, suporta todas as situações, e nós passamos a entender que esse amigo, por mais que passe 5 anos, 10 anos, você sem ver ele, mas conversando de vez em quando vocês se encontram, é a mesma coisa de quando vocês se viam quando criança, o assunto é o mesmo, as conversas são as mesmas, a intimidade é a mesma, porque essa é uma amizade que ela é eterna. Amém? Eu queria fazer a leitura da palavra no livro de João 14:16. Se você puder abrir. Amém? Quem achou aí? Diz, achei. Amém. Eu vou ler aqui, às vezes a minha versão está diferente da sua, mas o significado é o mesmo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Hoje em dia pouco se fala sobre o Espírito Santo, em muitos lugares, né? E um dever de nós cristãos é falar sobre ele, porque quando se fala de amizade, quando falamos de presença, é ele quem está conosco a todo momento. Quando Jesus foi elevado aos céus, ele nos deixou o Espírito Santo. Mas muitas pessoas caracterizam o Espírito Santo como o seguinte: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pomba, é um arrepio, é uma fumacinha, é o fantasminha camarada, mas não. Você falar isso sobre o Espírito Santo, você está diminuindo a pessoa de Deus. Por que eu falo pessoa? Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade. Da mesma forma como nós definimos a água no estado sólido, líquido e gasoso, ela continua sendo água. O Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele continua sendo Deus. Amém? Então, como nós devemos tratá-lo? Como uma pessoa da Trindade? Lucas, por que você afirma isso? Por que você afirma que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque a própria Bíblia caracteriza ele como dessa forma. Por quê? Como que é caracterizado como uma pessoa? Lá em Efésios 4:30 está escrito o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele se entristece. Da mesma forma como ele se entristece, ele também se alegra, de acordo com as nossas atitudes. E isso caracteriza ele como uma pessoa que tem sentimentos. Então nós podemos alegrar ele, nós podemos entristecer ele. Só que o problema é, se nós nos entristecemos o Espírito Santo, ele não se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Então nós temos que ter uma atitude contrária, de alegrar o coração de Deus, de deixar o Espírito Santo alegre. Amém? Outra característica do Espírito Santo como uma pessoa, que ele pode ser resistido, tanto que lá em Atos 7:51 está escrito: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Lucas, o que é resistir ao Espírito Santo? Alguém aqui já passou por uma situação que Deus falou algo para você dizer a alguma pessoa, ou falar com alguma pessoa sobre algum assunto, e você não fez? Alguém aqui já fez isso? Eu já. Várias vezes, né? Isso é resistir ao Espírito Santo. Você saber o que é correto, você saber o que você tem que fazer, e você ir lá e travar. Você ir lá e fechar. Não fazer aquilo que Ele te mandou para fazer. Então nós não devemos fazer isso, porque quando se fala em resistir ao Espírito Santo, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo dentro do metrô em Lisboa, que eu decidi entrar numa batalha com ele, né? E você já sabe quem que perdeu, né? Fui eu. Eu estava sentado, quietinho, indo para o trabalho, e ouvindo minha musiquinha no fone de ouvido, e de repente senta um homem do meu lado, e o Espírito Santo na mesma hora fala para mim o seguinte: eu quero que você diga a ele que eu o amo, e que ele é muito importante para mim. Eu olhei para mim mesmo, assim, como que eu vou olhar para mim mesmo, né? Eu pensei assim, eu não vou falar isso para ele, eu tô aqui de boa na minha, por que eu vou incomodar o cara?
E de repente, de novo, eu quero que você diga a ele que eu o amo e que ele é muito importante para mim. As mesmas palavras. Aí eu peguei e falei para Deus o seguinte: eu não vou falar, mas, já que o Senhor está insistindo, se ele se arrumar para descer na próxima estação, eu vou entender que não é para mim falar. Mas se ele permanecer sentado aqui, eu vou entender que eu preciso falar isso que o Senhor está me pedindo. E naquele momento o trem anunciou a próxima estação e aquele homem começou a se arrumar, pegou a mochila do chão, colocou no colo. Na minha cabeça, ele vai descer, eu não vou precisar falar. Só que aconteceu o seguinte: o trem parou na próxima estação, abriu as portas e aquele homem permaneceu sentado ali. E aí, quem que você acha que perdeu nessa briga aí? Fui eu. Então eu tirei o fone de ouvido, cutuquei o ombro daquele rapaz que estava com um semblante sério, fechado. Eu falei para ele: cara, eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Deus me pediu para dizer que Ele te ama e que você é muito importante para Ele. Naquele mesmo momento, aquele semblante que estava fechado, que estava sério, ele abriu um sorriso tão grande e me disse exatamente as seguintes palavras: era exatamente isso que eu precisava ouvir agora. Amém? Eu não sei se você sabe, mas em Lisboa, em Portugal, o índice de suicídio é muito grande. As pessoas se jogam na frente dos trens, pulam de pontes, isso acontece com muita frequência. Eu não sei se aquela pessoa estava passando por um momento de dificuldade, por uma depressão profunda, o que estava passando na cabeça dele, mas através daquela decisão que o Espírito Santo colocou no meu coração de falar aquela palavra para ele, uma vida pode ter sido transformada, e eu creio que foi, amém? Então, não vamos resistir ao Espírito Santo, porque Ele já sabe o final dessa história, o final de todas as histórias, e se nós não nos dispusermos a ser usados, Ele vai levantar outro. Ele já não usou até uma mula. Então, nós temos que ter atitude e não podemos resistir ao Espírito Santo. Agora, outra coisa que eu acho muito legal é que, lá em Romanos 8:26 está escrito o seguinte: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, por mais que nós estamos num dia mal, num dia ruim, tem alguém lá torcendo por nós, alguém intercedendo por nós, e nós temos que ser gratos a Ele. E também, como nós lemos em João, que Ele nos consola e nos ajuda, porque está escrito o seguinte: eu pedirei ao Pai, pois Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então, nós como cristãos precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo, pois, como eu disse antes, em muitos lugares não se prega mais sobre Ele, não se fala mais sobre Ele, não se fala mais sobre uma amizade, intimidade com Ele, mas se prega sobre o que se conquista através dEle. As pessoas distorcem o significado daquela palavra que diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas só estão interessadas no que conquistar através dEle. Mas eu vou te falar o seguinte: a partir do momento que você começa a ter uma vida com Ele, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, as outras coisas se tornam coisas simples. Porque quando você planta uma semente, certamente você vai colher ela, né? É uma consequência você colher ela. Então, se você tem uma amizade com o Espírito Santo, as outras coisas vão vir naturalmente, você não vai precisar correr atrás dessas coisas. Então, Lucas, o que eu preciso fazer então para conhecer o Espírito Santo, para conhecer a pessoa do Espírito Santo? Olha para essa pessoa que está do seu lado, é seu amigo? Se não for, mesmo assim, olha. Você conheceu essa pessoa agora, ou você já conhece essa pessoa? E para chegar no nível de amizade que vocês estão, o que foi necessário? Diálogo, relacionamento, amizade, intimidade, dia a dia. Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Se não tiver jejum, se não tiver leitura da palavra, se não tiver oração, se não tiver um dia a dia com Ele, você não pode definir Ele como seu melhor amigo. Então, nós precisamos mudar de ideia, mudar a nossa cabeça, porque é uma guerra de cabo de aço entre carne e espírito. Se você alimenta mais a carne vai estar mais forte. E se você alimenta o espírito vai estar mais forte. Então, que a sua amizade com o Espírito Santo seja alimentada para que você venha resistir todos os vendavais. Amém? E outra coisa também. Como que eu sei, às vezes, quando o Espírito Santo que está me falando? Como que eu posso ter certeza se é o Espírito Santo, se não é meu estômago que está roncando, ou se é uma voz na minha cabeça? Vou te falar o seguinte: uma pessoa que você conhece muito bem, se essa pessoa te liga no seu celular, você sabe que é ela porque aparece o nome dela e você reconhece a voz dessa pessoa. Ah, mas essa pessoa te ligou de um número desconhecido ou de um número diferente.
você mesmo assim conhece a voz dela, porque você tem intimidade, você tem amizade com essa pessoa. Então, quando ela te ligar, indiferente da forma que seja, você vai reconhecer a voz dela. Então, Lucas, como que eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo? Como que eu sei que é Ele que está me dizendo algo? Você conhece a voz do seu melhor amigo. Aí você não vai ter dúvidas, não vai sobrar dúvidas para você. E eu te falo o seguinte, que você dedicar uma vida a Ele, dedicar intimidade a Ele, você vai passar a viver as aventuras do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Quem aqui já deseja muito forte a volta de Cristo? Levanta a mão. Vocês querem que Jesus volte o mais rápido possível? Para isso precisa acontecer uma coisa, que é o seguinte: você tem amizade com Deus, você já está firme e forte com o Espírito Santo, está tendo uma vida com Ele. O que você vai querer fazer? Quando você conhece algo bom, algo que é prazeroso, você gosta de uma coisa, você faz o quê? Você começa a falar sobre essa coisa. Você começa a anunciar para outras pessoas: olha, isso é bom. Então, se você tem uma amizade muito forte com o Espírito Santo, que você quer cada vez mais isso e isso e isso, você vai começar a falar sobre Ele, você vai começar a transbordar Ele na vida de outras pessoas. E quando isso acontece é maravilhoso, que você vai estar cumprindo o ID. E lá em Mateus 24:14 está escrito o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Então nós todos que somos cristãos, entendemos que Cristo é o centro da nossa vida, que nós precisamos ter uma amizade com o Espírito Santo. Nós vamos querer anunciar Ele para outras pessoas por onde nós passarmos, seja no trabalho, na faculdade, por onde for. E assim nós vamos anunciando mais a Cristo, anunciando o que Ele faz, a vida em abundância, que é uma vida ao lado dEle. E a partir daí, nós vamos encurtar a vinda de Cristo, porque nós desejamos que Ele venha o mais rápido possível, porque nós estamos cumprindo aquilo que está escrito na palavra. Amém? E agora outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: imagina você viver uma vida tão forte, tão íntima com Ele, você passa a ouvir segredos. Em Jeremias 33:3 diz o seguinte: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. Imagina você ter uma amizade tão forte com o Espírito Santo que Ele te conta segredos íntimos, de intimidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então eu falo para você que você vai passar a viver coisas maravilhosas ao lado dEle. Você tem que estar preparado, você tem que estar disposto a viver uma vida ao lado dEle. Eu mesmo já vivi coisas incríveis ao lado do Espírito Santo, e eu queria compartilhar algo com vocês aqui agora. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, né? Mês passado completou um ano que eu tive câncer. Quem não me conhece não sabe, né? Mas quem me conhece sabe que eu tive câncer no rim. E no mesmo dia que eu descobri que eu estava doente, estava eu e minha esposa no quarto, eu não conseguia dormir, eu coloquei uma série de louvores para orar. E aí Deus falou para mim o seguinte: tudo que você está vivendo, você vai testemunhar. E hoje eu estou 100% curado e estou testemunhando que Ele é bom, que Ele me curou e que Ele me ama e que Ele ama você também, amém? Outras coisas que aconteceram também por viver uma vida ao lado dEle foi o seguinte: nesses dias que eu tinha acabado de descobrir que eu estava com câncer, eu não estava num dia muito bom, eu estava um dia muito quieto. A minha mãe me chamou para ir em algumas lojas de móveis com ela. Eu, como não estava muito legal, eu falei, não quero ir. Mas ela ficou insistindo e ela ganhou na insistência e eu acabei indo com ela. A gente foi em 5 lojas. Em 4 dessas lojas, tudo certo, eu quieto na minha, tranquilo. Na 5ª loja que nós fomos, a pessoa que nos atendeu era uma mulher e ela estava com uma tipóia no braço. Aí ela começou a mostrar as coisas que minha mãe estava pedindo para ela. E, de repente, em um determinado ponto da conversa, eu perguntei para ela: o que aconteceu? O que houve com o seu braço? Ela falou o seguinte: alguns dias atrás eu caí de moto e rompi 4 dos 5 ligamentos do ombro. E a cirurgia foi 3 dias atrás, mais ou menos. E eu não consigo mover meu braço. Eu falei, qual que é o movimento que você consegue fazer o máximo? Ela só fez assim. No mesmo instante eu senti muito forte dentro de mim, de falar de Deus, de falar de Cristo, de falar do Espírito Santo. E eu só consegui pensar numa coisa: ela vai ser curada aqui, em nome de Jesus. Só que isso não dependia de mim, dependia dele, porque a palavra final vem dele, não vem do homem, amém? Naquele mesmo momento, eu não orei.
Eu só olhei para ela e falei o seguinte: ossos, nervos, tendões, ligamentos sejam completamente curados no nome de Jesus. E eu falei para ela: você consegue fazer algum movimento? Ela: não. Aí eu queria pedir para o Fausto colocar a foto aqui, fazendo favor. Essa foi a reação. Do quê? De uma ação do Espírito Santo. Naquele momento, ela falou assim: eu estou sentindo que eu devo levantar o meu braço. Eu falei: então você vai tirar essa tipóia, você vai esticar o seu braço o mais alto possível, porque Jesus te curou. E foi isso que aconteceu. E naquele momento ela começou a chorar e começou a dizer que ela estava afastada de Deus. E eu falei para ela: nós vamos orar aqui então, e se você quiser voltar para Cristo agora, você pode voltar, amém? E ela voltou para Cristo. Mais uma alma foi salva, glória a Deus. E outro dia também, e isso me fez entender o seguinte: por mais que eu estou num dia mal, se Ele quer usar, indiferente de quem seja, Ele vai usar e Ele vai transformar. Outro dia também eu estava, isso foi 10 dias atrás mais ou menos, acho que nem isso. Eu estava numa loja de peças, que não era muito grande, e entrou um rapaz reclamando de dores no pescoço, dores na coluna, que ele não conseguia mexer o pescoço, não conseguia mexer o rosto. E ele foi falando com cada um que estava dentro daquela loja, menos comigo. E eu comecei a fugir daquele cara, porque eu também não estava num dia bom, e eu não queria fazer nada, sabe? E aí ele começou a perguntar para as pessoas sobre massagista, sobre médico, sobre muitas outras coisas, para tentar saciar aquela dor, para tentar curar ele. E nada acontecia. De repente, aquele homem falou com todo mundo e ele veio até a minha direção, que eu estava esperando no estoque, né, as coisas que eu tinha comprado. E ele veio até mim e ele começou a falar desse problema dele. Aí, na mesma hora, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Quem aqui conhece o Luca Martini? Todo mundo? Eu estava num culto com o Luca Martini e naquela semana eu tinha pegado um tambor de freio de caminhão. Para quem sabe, um tambor de freio é muito pesado. Pesa em torno de uns 60, 70 quilos, eu peguei e coloquei no meu ombro, e aquilo machucou minhas costas. E eu não conseguia mais pegar peso depois daqueles dias, e estava sentindo muita dor. E num culto que eu estava com o Luca Martini chamou as pessoas que estavam enfermas para orar lá na frente. E ele orou por mim, e ele falou o seguinte: você vai me carregar no colo, no meio da igreja, vai mostrar para todo mundo que Jesus te curou agora. A dor foi embora, desapareceu. Porque Jesus, Espírito Santo, estava ali naquela ação, e ele me curou. E eu contei isso para aquele rapaz. E ele falou assim: onde é que está esse cara? Eu falei: esse cara está em São Paulo. Ele falou: então não tem como. Já é tarde, ele tá em São Paulo, então não tem como. Eu peguei e virei para ele e falei o seguinte: falei, cara, a gente pode orar, vamos ver o que Jesus faz. Quem sabe ele te cura aqui agora. Aí ele falou assim: agora? Aqui? Eu falei: agora, aqui. Aí eu peguei na mão dele, ele apertou minha mão muito forte. Eu falei para ele o seguinte: nervos, ligamentos, tendões, pescoço, coluna, volte completamente ao normal, em nome de Jesus. Aí eu falei para ele: faz algum movimento que você não conseguia. Ele virou o pescoço para os dois lados, fez assim. Ele falou assim: cara, a dor desapareceu. E eu fiquei preocupado assim depois, porque algumas pessoas foram perguntar para ele no dia seguinte, que ele foi na mesma loja e eu não estava. Ele foi lá e as pessoas perguntaram: cara, você foi realmente curado? Isso realmente aconteceu? Ele falou assim: eu realmente fui curado, eu não sinto mais nada, meus movimentos já voltaram e eu não preciso mais de médico nenhum. E um dia antes, no dia da cura, ele falou para mim o seguinte: a minha mãe está me falando para mim voltar para a igreja. Então agora, nesse momento, eu percebi que eu preciso voltar também. Amém? Então, viver aventuras com o Espírito Santo é possível. Às vezes a gente vê vídeos na internet, pessoas falando, mas eu falo para você que é possível você também viver essas experiências. Basta você se dedicar a uma vida a Ele. Amém? Então, às vezes as pessoas vão te taxar de maluco por querer ter amizade com alguém que você não pode ver, mas você sabe que existe. Mas eu te dou um conselho de amigo: não se importe com o que as pessoas vão pensar sobre isso, porque Ele sim sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, e Ele vai te elevar a um nível tão grande que você nem imagina. Mas eu queria deixar claro uma coisa: nada disso que acontece depende de mim ou de você. Naquele dia eu entrei no carro e comecei a chorar, porque eu não estava num dia bom, mas aquilo aconteceu. O Espírito Santo falou tão forte comigo, falou assim: você precisa de mim, não são as suas forças, não é o seu braço, não é a sua cabeça que vai fazer esse homem ser curado, essa situação acontecer. Precisa de mim. Então eu queria falar para você o seguinte hoje: isso é possível cada um de nós vivermos. Quem aqui quer viver essas experiências com Deus? Amém? Eu acredito que todos nós devemos viver isso, porque Cristo falou que nós faríamos obras e faríamos obras maiores, só que às vezes a gente não acredita.
a gente não acredita. Então, se nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela vai crescer e vai se tornar a maior entre todas as hortaliças, amém? Então, pessoal, vamos buscar a ter uma vida com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você der o primeiro passo, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida e você vai começar a viver milagres dia após dia. E assim, cada vez mais você vai querer falar sobre Jesus, falar sobre Cristo, e aí sim você vai estar antecipando a volta de Cristo, amém? Então você que está aqui nessa noite, eu queria te convidar a ficar de pé. E se você tem o desejo forte e deseja mais que tudo viver uma vida com o Espírito Santo e isso dessa forma, e você deseja acima de tudo intimidade com Ele, eu queria convidar todo mundo para vir aqui na frente para que nós possamos orar. Eu queria convidar a liderança para estar orando pelas pessoas também. Todo mundo, gente. Se você quer ter uma vida com o Espírito Santo, você deseja isso nessa noite, você deseja buscar a presença de Deus, eu te convido a se colocar de joelhos, se derramar na presença dEle, porque a partir do momento que você receber Ele na sua vida vai ser completamente diferente. Você vai começar a sorrir mais, você vai começar a se alegrar mais, e as pessoas vão notar isso na sua vida, vão notar isso no seu dia a dia. Amém? Então eu falo para você que se existe alguma pessoa aqui hoje que entrou nessa igreja sentindo alguma dor nas costas, dor de cabeça, dor na ponta do dedo, na unha, com alguma doença, então eu declaro que você seja curado agora no nome de Jesus. Dor desapareça, doença desapareça no nome de Jesus. Nós não aceitamos você aqui, você não é bem-vindo aqui. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos cura na sua vida por completo. Pai, nós te apresentamos todas essas vidas, Senhor. Todas essas pessoas que estão aqui nessa noite, Pai, nós clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu Espírito Santo, e nós declaramos vida na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja um derramar do Teu Espírito nessa noite, que haja um despertar no coração do Teu servo e da Tua serva nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos passar a amar o nosso próximo cada vez mais, amar os nossos irmãos e pregar sobre Jesus, pregar sobre Ele, Pai, sobre o Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos ganhar essa cidade para Ti, Jesus. Nós precisamos ganhar esse país para Ti, Senhor. Mas para isso precisa que haja um despertar dos Teus servos, Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite, Pai, para entregar a nossa vida por completo a Ti, para que possamos viver coisas sobrenaturais ao Teu lado, Jesus. Então, Pai, tira todo medo, tira toda vergonha, tira toda depressão, tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, para que nós possamos viver uma vida completamente cheia da Tua presença, Pai. Então nós não aceitamos nada de contrário na nossa vida, então nós desejamos somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Então cada um que está aqui na frente, Senhor, eu declaro a Tua presença na vida dessa pessoa, que a partir de hoje haja mudança, Senhor, haja mudança por completo, no nome de Jesus, amém. E se existe alguém nessa noite aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso nessa noite, eu queria que você só estendesse sua mão de pé, de sua mão para cima, se você ainda não fez esse ato. E se você já fez, amém. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Então, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor falou com cada um de nós aqui. Te agradeço porque o Senhor tem nos guardado, tem nos cuidado, tem nos levado para onde nós formos em segurança. E eu sei, e eu creio que haverá muito mais, que a partir dessa noite nós vamos viver coisas maravilhosas ao seu lado, Jesus. Que cada família, que cada amigo que veio aqui nessa noite, Senhor, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. E que essa pessoa seja cheia, Pai, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja transformação, que haja cura sobrenatural em cada lar aqui representado, Jesus. Então nós só temos a Te agradecer, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Jesus ama muito vocês. Então, compartilhem vida com todos aqueles que estão à sua volta. Espalhe o amor de Jesus. Não tenha medo. Porque se Ele já te mostrou a pessoa que você tem que falar ou a pessoa que você tem que orar, Ele já sabe o final dessa história. Então para de ter medo, para de ter vergonha e vai viver as aventuras do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus.